Quais são os sintomas de depressão? Sintomas de depressão, você sabe reconhecê-los? Depressão ou transtorno depressivo é um transtorno de humor comum, porém grave. A depressão provoca sentimentos de tristeza ou perda de interesse em atividades que em momentos anteriores traziam prazer. Ela pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos, além de diminuir a capacidade de uma pessoa manter as suas atividades normais no trabalho e em casa. Os sintomas de depressão afetam a maneira como você se sente, pensa e lida com atividades diárias, como dormir, comer ou trabalhar. E devem estar presentes por pelo menos 2 semanas para que um indivíduo seja diagnosticado. No entanto, a depressão tem cura e pode ser alcançada com o diagnóstico e tratamento correto. Por isso, é importante conhecer seus sintomas para procurar ajuda ou ajudar algum familiar que esteja passando por isso. E no vídeo de hoje você vai conhecer quais são os principais sintomas da depressão. Então fica comigo e me conta se alguém na sua família já teve esse tipo de diagnóstico. Só no Brasil, cerca de 17 milhões de pessoas estão com depressão, cuja origem habita em alterações nos neurotransmissores do cérebro, como a serotonina, a noradrenalina e também a dopamina. Mas também em diferentes situações, como transtornos psiquiátricos, estresse e ansiedade crônicos, disfunções hormonais, problemas na tireoide, excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada, vícios como cigarro, álcool e drogas ilícitas, hiperconexão e excesso de estímulos, como o uso excessivo de internet e redes sociais, traumas físicos ou psicológicos, experiências de violência doméstica ou abuso, separação conjugal, perda de emprego, desemprego por tempo prolongado ou a perda de uma pessoa muito querida, fibromialgia e outras dores crônicas. Tudo isso pode gerar um quadro debilitante difícil de se livrar sem ajuda. Por isso, aprenda a identificar os sinais de que você está entrando em depressão. Falta de vontade para realizar atividades que davam prazer. Este é o principal sintoma da depressão e está presente desde o início da doença, podendo agravar-se à medida que o transtorno evolui. Isso porque o transtorno depressivo pode fazer com que a pessoa tenha mudanças repentinas e transitórias do estado de humor, podendo ficar mais suscetível ao choro, por exemplo. Além disso, nessa situação, a vontade de realizar atividades que antes eram motivo de alegria, como tocar instrumentos, ver filmes e séries, estar com amigos ou ir a festas, por exemplo, desaparece sem que a pessoa consiga explicar o motivo, sentindo apenas vontade de não fazer nada. Irritabilidade. Devido à tristeza profunda, é comum manifestar irritabilidade, ataques de raiva, causando sintomas como tremores, vontade incontrolável de gritar ou até suor em excesso. Além disso, podem estar associados a alguns sintomas de ansiedade e angústia. Falta de energia e cansaço constante. A falta de energia e o cansaço constante que impedem a realização de atividades diárias, como higiene pessoal, se alimentar, ir à escola ou ao trabalho, podem indicar depressão. Além disso, a falta de motivação por não querer fazer nenhuma atividade é um sinal que a depressão está evoluindo. Sensação de vazio ou tristeza. A presença do vazio ou tristeza geralmente manifesta-se através de um rosto triste, olhos caídos, olhando para o nada, sem brilho e tronco curvado. É ainda frequente que a pessoa tenha crises de choro ou que chore muito facilmente, tendo falas voltadas para o pessimismo, a culpa e a baixa autoestima. As pessoas que possuem depressão referem sentir uma tristeza diferente ao normal, que não melhora com a adoção de atitudes que a aliviam e que é normalmente acompanhada por uma sensação de vazio, apatia, desinteresse e falta de vontade para realizar as atividades. Problema de sono. É comum que em casos de depressão a pessoa aparente insônia terminal e nesse tipo não existe problema para adormecer. No entanto, a pessoa acorda de madrugada por volta das 3 ou 4 da manhã e não consegue voltar a dormir pelo menos até as 10 da manhã novamente. E após isso acorda muito cansada. Perda de apetite. A falta de apetite e alteração do peso durante a depressão é resultado de todos os outros sintomas juntos, pois a pessoa não tem energia para se levantar, sente dores, está irritada e com sono. O que também é mais um fator para agravar a perda de peso, pois a pessoa costuma fazer apenas uma refeição ao dia e geralmente pela insistência dos familiares. As alterações de peso ocorrem pela baixa produção de serotonina no corpo, que também é responsável pela absorção de nutrientes, e a sua redução acaba causando perda excessiva de peso em um curto período de tempo, pois o corpo não absorve o que consome. Dores pelo corpo. Além dos sinais psicológicos, a depressão ataca indiretamente o corpo, que reflete angústia generalizada em dores ou disfunções, como tensão acumulada nos músculos,
ombros e pescoço, cólica, diarreia ou azia, pressão no peito, dores de cabeça. Por ter relação indireta com a doença, muitos ignoram os sintomas físicos, quando na verdade eles podem nos ajudar no diagnóstico. Sentimento de culpa e perda de autoestima. Outro sinal de alerta da depressão é aquela vozinha negativa sobre você mesmo, de se sentir menos importante, de se sentir incapaz e inútil. Aquela sensação de que a vida está sem sentido, de que ninguém se importa com você ou de se sentir um peso na vida dos outros e de que tudo que dá errado é por sua culpa. Isolamento social. Uma luzinha vermelha se acende quando aos poucos você percebe que não tem vontade de participar das reuniões de família, das atividades sociais, do convívio familiar, até com as pessoas mais próximas, criando uma vida solitária, com contatos sociais cada vez mais restritos. E uma vida solitária vai se instalando, podendo chegar ao ponto de não sair mais de casa. E aí, você identificou algum desses sinais? Conhece algum familiar que está passando por isso ou apresenta algum desses sintomas? Olha, depressão é coisa séria e precisa ser tratada. Não menospreze esses sintomas. E se você estiver passando por isso, não deixe de buscar ajuda. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Não deixe de compartilhá-la nas suas redes sociais, que essa informação é muito importante para ser esquecida. Eu conto com você para ajudar mais pessoas. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!